Meu pai, né? Eu viajava a vida inteira. Eu cheguei, que eu desci com muita dificuldade, uma crise de pânico, mal conheci essa rodoviária do Recife. Eu não tenho medo dessas coisas, sabe? De descer em lugares desconhecidos, até porque eu trabalhei com viagem mais de 20 anos, quando eu morava no Rio, e eu vinha muito para o Nordeste. Quando eu vinha de férias, explorava muita coisa. Então, mas devido à ansiedade, a minha perna acidentada, muitas dores, os remédios que foi passado para mim lá já não estava mais fazendo efeito, sabe? E o que que acontece? Eu desci, né? Eu tive ajudas, pessoas muito legais ali do meu lado, com as minhas bagagens de mão, sabe? E quando eu vi o lado que colocaram a minha bolsa, as minhas malas, minhas bagagens no Rio, e não tava, né? Aí eu fui pro outro lado com o motorista e perguntava a ele. Esse motorista, eu fiquei tão nervosa que eu não peguei o nome dele. Ele... Eu abri assim, né? Quando eu consegui, eu dizia, era aquela, moço, e eu tirava os papeizinhos que vem. Eu sou acostumada a viajar, moça, que minhas malas é aquela. Quando ele puxou, porque eu vi logo a grande, de rodinha, né? E vi a pequena dos perfumes, que estava toda aberta. As minhas caixas todas violadas, minhas bolsas todas violadas. E faltou mais uma caixa que não está na filmagem, porque eu fiquei nervosa e ela já estava do outro lado. Eu até entendo que do outro lado pode ter passado, porque apesar da gente pensar que fica de um lado ou do outro, mas há muitos anos, eu não sei se mudou, quando eu trabalhei com viagem, eu fiz curso de viagem, então tem esse lance, né, de às vezes em certos lugares que você vai subindo, né? Por isso que você tem que armazenar bem as coisas, papel bolha, jornal, fechar muito bem, porque elas tendem a ir para um lado e para o outro, porque são duas aberturas do ônibus que guarda a mala. Eu sabendo disso. Então, acostumado a viajar. Aberto, por que está aberto? Ele não olhava para minha cara, ele ria, e uma das minhas bolsas estava com camisolas, roupas íntimas minhas saindo para fora, que estava tão bem embalado, todas muito bem embaladas. Ele ria, sabe? Eu não consegui, na hora do nervoso, filmar a cara dele. Ele ria, ele mordia os lábios. Eu me sentia assim, com o meu direito violado, meu direito, sabe? Quem já passou por isso aí, deixa aí nos comentários e compartilha esse vídeo. Eu botei meus direitos violados, sabe? Não tinha nem como pegar as minhas malas, era como um monte de coisa assim, minhas caixas, bolsas de perfume caríssimos, que pouco me importa. Eu fiquei mais indignada com a cara dele, os traços do rosto dele, sabe? Se fosse no Rio, eu já procurei saber com pessoas, sabe? Eles na hora, o motorista pega tudo na hora e leva para o escritório, entendeu? No Rio de Janeiro. Aí lá eles arrumam a bolsa, vê se não tá faltando nada, te acalenta, chama se você tá com alguém que vai te pegar, chama, liga para sua casa. Eles tomam essas providências, que eu fiquei sabendo, eu liguei para amigos que já teve besteirinha aberta, mala que às vezes abriu pelo não tá bem amarrada, pela colocagem da viagem. E resumo dessa triste história, foi isso que aconteceu. Eu fiquei muito mal, eu comecei a passar muito mal, minha perna acidentada doía muito, eu tinha ansiedade que parecia que eu ia infartar ali, eu estava só naquele ali, porque é completamente diferente aquela rodoviária. E para as pessoas conhecidas que estavam no ônibus e todo mundo, conhecidos não, pessoas que conheci no ônibus e até estranhos, começaram a pegar minhas coisas, sabe? E colocar em cima aqueles homens que trabalham na rodoviária. O motorista não deu importância, fez caras e boca quando viu a minha mala aberta. Não, naquele tumulto que o povo gosta de fazer, que era um domingo, entendeu? Não veio nenhum segurança perguntar o que estava acontecendo. Eu não vi nada, sabe? Foi muito estranho. Eu não sei o proceder da rodoviária do Recife e muito menos o proceder da Contígio, alô Contígio, e dos motoristas, tá certo? Eu cheguei dia 7, né, do mês passado, 7 de agosto Eu cheguei dia 6 de agosto, tá? Às 7 e pouquinho da manhã, né? Aqui em Recife, tá bom? De 2022. E foi esse o descaso da Contígio, sabe? Era horrível, horrível. Para colocar minhas coisas, que aqueles homens que trabalham na rodoviária daqui, que ficam empurrando os carrinhos, né?
querendo, a gente poderia dar até uma gorjeta, mas eles especulam os valores. No meio do caminho, eu não tive assim nada com a Contígio, só uma coisinha, mas eu não esquento porque foi comida e o Brasil tá com fome, entendeu? E se eu lembrasse disso, como eu tava com muita dor, ansiedade, eu tomava mais chá, muita água, e eu tomo um cafezinho por dia, meu copinho com um cafezinho, até 2 cafezinhos. Então, mas eu comprava alimentos na rua, eu levei frutas, que era para que numa dessas viagens me despertasse a fome, ou eu tentasse empurrar. Então, só uma vez que eu não desci, todas as vezes eu desci do ônibus, das paradas, que eu voltei, eu vi minhas bolsas todas espalhadas embaixo da poltrona. Um moço me ajudou a pegar, enfim, umas pessoas que estavam lá. E só a minha bolsa térmica de alimentação, que eu tinha comprado na parada anterior, entendeu? Para ver se eu ia tentando. Não tinha mais nada, eu tive até que comprar uma garrafa térmica. Térmica não, mas porque eu tinha umas 3, né? Porque as descartáveis a gente desce, acaba até jogando assim, né? Nas lixeiras descartáveis das paradas. Eu tive que comprar na próxima parada para colocar água, porque eu bebo muita água, né? Com ansiedade, então. Mas aí o ônibus tinha ido lavar, né? Lavar, e aí eu deixei minhas coisas ali. Uma pessoa até mandou fazer, por isso que eu fiz essa pergunta. Mas eu não esquentei não, porque eu não dei falta de nada ali, naquela noite, entendeu? Naquela madrugada. Só mesmo da bolsa térmica, garrafas térmicas com água, nessas garrafinhas de plástico, a gente chama de térmica, compra que tudo é valor. Marmitas de alimentação, porque eu tinha comprado, a janta foi na parada anterior, nas próximas era só 10 minutos, 5 minutos, entendeu? Aí eu tinha comprado para ver, né? Eu ficava, né, de fruta ali, para ver se eu despertava. Eu precisava, nem que eu não aguentasse ficar com a comida no estômago, pela ansiedade, pela dor da minha perna, entendeu? Mas foi tirando essa falta de respeito com com o motorista da Contígio, que me deixou em Recife, tirando a falta de respeito da rodoviária do Recife. Naquele dia, eu não sei se o proceder do motorista, da Contígio e da rodoviária é o mesmo. É esse o meu relato. Eu quero deixar aqui, para que vocês possam compartilhar, entendeu? Foi horrível. As minhas coisas, minha caixa, todas abertas, violadas, bolsas violadas. Era horrível, era como se pegasse um monte de lixo assim na rua, sabe? Para tentar colocar em cima daqueles carrinhos que aqueles homens ficam, que eu comentei, né? Para eles empurrarem até a saída da rodoviária, para eu pegar o meu táxi, o meu carro, que foi horrível também, para colocar dentro do veículo, isso tudo aberto. E esse é o relato que eu tenho. Eu não sei o proceder da rodoviária do Recife, não sei o proceder da Contígio, que é muito mais séria. Muita gente falou muito mal para mim da Contígio, mas eu não... Depois que aconteceu, eu nunca tinha viajado, apesar de já ter viajado milhares de ônibus, e tanto de ônibus, aviações de ônibus, como de aviações, né, aviões, muitas companhias aéreas. Eu nunca passei por isso, nunca tinha viajado uma viagem longa assim, nunca tinha acontecido, e num momento tão delicado da minha vida, da minha saúde, né, o cuidado foi péssimo, a gente paga para isso. E é esse o meu relato. Quem puder, compartilhe muito, porque às vezes quem sabe os grandões da Contígio não estão nem sabendo de nada, ou quem administra a rodoviária do Recife não está nem sabendo de nada, né? E como é um lugar escasso, cada um por si, não é como o Rio, que um olha para o outro ali e fica mais visível para ir para o escritório ou ir para os supervisores daquela empresa. Aí, de repente, ficou tudo ali, aquilo abafado, tá bom? Salve, salve, galera massa, paz e luz.